Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noio para cegos. Autor Machado de Assis. Lido por Antônio Sérgio Grell. Editado por Daniel Boscovici. Raimundo Correia. Sinfonias. Julho de 1882. Nota: Introdução às Sinfonias Rio de Janeiro, Faro e Lino, 1883. Suponho que o leitor, antes de folhear o livro, deixa cair um olhar curioso nesta primeira página. Sabe que não vem achar aqui uma crítica severa, tal não é o ofício dos prefácios. Vem apenas lobrigar, através da frase atenuada ou calculada, os impulsos de simpatia ou de fervor, e na medida da confiança que o prefacista lhe merecer, assim lerá ou não a obra. Mas para os leitores maliciosos é que se fizeram os prefácios astutos, desses que trocam todas as voltas e vão aguardar o leitor onde este não espera por eles. É o nosso caso. Em vez de lhe dizer desde logo o que penso do poeta, com palavras que a incredulidade pode converter em puro obséquio literário, antecipo uma página do livro e, com essa outra malícia, dou-lhe a melhor das opiniões, porque é impossível que o leitor não sinta a beleza destes versos do Dr. Raimundo Correia. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Aí está o poeta com a sua sensibilidade, o seu verso natural e correntil, o seu amor à arte de dizer as coisas fugindo à vulgaridade, sem cair na afetação. Ele pode não ser sempre a mesma coisa no conceito e no estilo, mas é poeta e fio que esta seja a opinião dos leitores para quem o nome do Dr. Raimundo Correia por inteira novidade. Para outros, naturalmente, a maioria, o nome do Dr. Raimundo Correia está apenso a um livro, saído dos prelos de São Paulo em 1879, quando o poeta tinha apenas 19 anos. Este livro, Primeiros Sonhos, é uma coleção de ensaios poéticos, alguns datados de 1877. Versos de adolescência em que não Hércules menino, mas Baco infante, agita no ar os pâmpanos à espera de crescer para invadir a Índia. Não posso dizer longamente o que é esse livro. Confesso que há nele o cheiro romântico da decadência e um certo aspecto flácido, mas tais defeitos, a mesma afetação de algumas páginas, a vulgaridade de outras, não suprimem a individualidade do poeta, nem excluem movimento e a melodia da estrofe. Creio mesmo que algumas composições daquele livro podiam figurar neste sem desdizer do tom nem quebrar-lhe a unidade. Não foram esses os primeiros versos que li do Dr. Raimundo Correia? Li os primeiros neste mesmo ano de 1882, uns versos satíricos, trioletes sonoros, modelados com apuro, que não me pareceram versos de qualquer. Semanas depois, conheci pessoalmente o poeta e confesso uma desilusão. Tinha deduzido dos versos lindos um mancebo expansivo, alegre e vibrante, aguçado como as suas rimas, coruscante como seus esdrúxulos, e achei uma figura concentrada, pensativa, que sorri às vezes ou faz crer que sorrir, e não sei se riu nunca. Mas a desilusão não foi uma queda. A figura trazia a nota simpática, o acanho das maneiras vestia a modéstia sincera, de boa raça, lastro do engenho necessário ao equilíbrio. Achei o poeta deste livro, ou de uma parte deste livro, um contemplativo e um artista, coração mordido daquele amor misterioso e cruel que há um tempo a dor e o feitiço das vítimas. Mas, enfim, Baco conquistou a Índia.
Não digo tanto, porque é preciso ser sincero, ainda mesmo nos prefácios. Trocou os pâmpanos da puerícia, jungiu ao carro as panteras que o levarão à terra indiana e não a vencerá, se não quiser. Em termos chãos, o Dr. Raimundo Correia não dá ainda neste livro tudo o que se pode esperar do seu talento, mas dá muito mais do que se dera antes. Afirma-se, toma lugar entre os primeiros da nova geração, estuda e trabalha. Dizem-me que compõe com grande facilidade, e, todavia, o livro não é sobejo, ao passo que os versos manifestam um labor de artista sincero e paciente, que não pensa no público, senão para respeitá-lo. Não quero transcrever mais nada. O leitor sentirá que há no Dr. Raimundo Correia a massa de um artista, lendo, entre outras páginas, No Banho, O Anoitecer, No Circo e o soneto sob o título de Perfis Românticos, Galeria de Mulheres à maneira de Banville. Não é sempre puro o estilo, nem a linguagem escoimada de descuidados, e a direção do espírito podia às vezes ser outra, mas as boas qualidades dominam, e isto já é um saldo a favor. Uma parte desta coleção é militante, não contemplativa, porque o Dr. Raimundo Correia em política tem opiniões radicais, é republicano e revolucionário. Creio que o artista aí é menor e as ideias menos originais. As apóstrofes parecem-me mais violentas do que espontâneas, e o poeta mais agressivo do que apaixonado. Note o leitor que não põe em dúvida a sinceridade dos sentimentos do Dr. Raimundo Correia. Limito-me a citar a forma lírica e a expressão poética, do mesmo modo que não desrespeito às suas convicções políticas, dizendo que uma parte, ao menos, do atual excesso ir-se-á com o tempo. E agora, passe o leitor aos versos, leia-os como se devem ler moços, com simpatia. Onde achar que falta comoção, advirta que a forma é esmerada, e se as traduções, que também as há, lhe parecerem numerosas, reconheça ao menos que ele as perfez com o amor dos originais, e em muitos casos com habilidade de primeira ordem. É um poeta, e no momento em que os velhos cantores brasileiros vão desaparecendo na morte, outros no silêncio, deixa que estes venham a ti, anima-os, que eles trabalham para todos. 24. Carlos Jansen, Contos Seletos das 1001 Noites, outubro de 1882. Nota: Prefácio a Contos Seletos das 1001 Noites, R.J. Laemmert, I.C., sem data. Representado na RB, número 12, junho de 1939. Fim de nota. O Sr. Carlos Jansen tomou a si dar à mocidade brasileira uma escolha daqueles famosos contos árabes das 1001 Noites, adotando o plano da educacionista alemão Franz Hoffmann. O Sr. Carlos Jansen tomou a si dar à mocidade brasileira uma escolha daqueles famosos contos árabes das 1001 Noites, adotando o plano do educacionista alemão Franz Hoffmann. Esta escolha é conveniente, a mocidade terá assim uma amostra interessante e apurada das fantasias daquele livro, alguns dos seus melhores contos que estão aqui, não como nas noites de Scheherazade, ligados por uma fábula própria do Oriente, mas em forma de um repositório de coisas alegres e sãs. Para os nossos jovens patrícios, creio que é isto novidade completa. Outrora conhecia-se entre nós esse maravilhoso livro, tão peculiar e variado, tão cintilante de pedrarias, de olhos belos, tão opulentos de sequins, tão povoado de vizires e sultanas, de ideias morais e lições graciosas. Era popular, e conquanto não se lesse então muito, liam-se e reliam-se as 1001 Noites. A outra geração tinha, é verdade, a boa-fé precisa, uma certa ingenuidade, não para crer tudo, porque a mesma princesa narradora avisava a gente das suas invenções, mas para achar nestas um recreio, um gozo, um embevecimento, que ia de par com as lágrimas que então arrancavam algumas obras romanescas, hoje insípidas. E nisto se mostra o valor das 1001 Noites, porque os anos passaram, o gosto mudou, poderá voltar e perder-se outra vez, como é próprio
próprio das correntes públicas, mas o mérito do livro é o mesmo. Essa galeria de contos que Macaulay citava algumas vezes com prazer é ainda interessante e bela, ao passo que outras histórias do Ocidente que encantavam a geração passada, com ela desapareceram. Os melhores daqueles, ou alguns dos melhores, estão encerrados neste livro do Sr. Carlos Jansen. As figuras de Sinbad, Ali Baba, Harun al-Rashid, o Aladim da Lâmpada Misteriosa passam aqui ao fundo azul do Oriente. Aqui a linha curva do camelo e a fachada árabe dos palácios dão o tom pitoresco e mágico daqueles outros contos de fadas da nossa infância. Algumas dessas figuras andam até vulgarizadas em peças mágicas de teatro, pois aconteceu às 1001 noites o que se deu com muitas outras invenções, foram exploradas e saqueadas para a cena. Era inevitável, como por outro lado era inevitável que os compositores pegassem das criações mais pessoais e sublimes dos poetas para moldá-las à sua inspiração, que é, por certo, fecunda, elevada e grande, mas não deixa de ser parasita. Nem Shakespeare escapou, o divino Shakespeare, como se Macbeth precisasse do comentário de nenhuma outra arte ou fosse empresa fácil traduzir musicalmente a alma de Hamlet. Não obstante a vulgarização pela mágica de algumas daquelas figuras árabes, elas aí estão com o cunho primitivo, esse que dá o silêncio do livro, ajudado da imaginação do leitor. Este, se ao cabo de poucas páginas vier a espantar-se de que o Sr. Carlos Jansen, brasileiro de adoção, seja alemão de nascimento e escreva de um modo tão correntio a nossa língua, não provará outra coisa a mais do que a negligência da sua parte. A imprensa tem recebido muitas confidências literárias do Sr. Carlos Jansen. A Revista Brasileira, para citar somente esta minha saudade, tem nas suas páginas um romance do nosso autor, e conhecer e escrever uma língua como a nossa não é tarefa de pouca monta, ainda para um homem de talento e aplicação. O Sr. Carlos Jansen maneja com muita precisão e facilidade e dispõe de um vocabulário numeroso. Esse livro é uma prova disso, embora a crítica lhe possa notar uma outra locução substituível, uma ou outra frase melhorável. São minúcias que não diminuem o valor do todo. Esquecia-me que o livro é para adolescentes e que estes pedem-lhe, antes de tudo, interesse e novidades. Digo-lhes que o acharão aqui. Um descendente de teutões conta-lhes, pela língua de Alencar e Garrett, umas histórias mouriscas. Com aquele operário, esse instrumento e esta matéria, dá-lhes o Sr. Laemmert, velho editor incansável, um brinquedo graciosíssimo com que podem entreter algumas horas dos seus anos em flor. Sobra-lhes para isso a ingenuidade necessária, e a ingenuidade não é mais do que a primeira porção do unguento misterioso, cuja história é contada nestas mesmas páginas. Esfregado na pálpebra esquerda de Abdala, deu-lhe o espetáculo de todas as riquezas da terra, mas o pobre diabo era ambicioso e, para possuir o que via, pediu ao derviche que lhe ungisse também a pálpebra direita, com o que o cegou de todo. Creio que esta outra porção do unguento é a experiência. Depressa, moços, enquanto o derviche não unge a outra pálpebra. 25. Alberto de Oliveira, Meridionais, 14 de janeiro de 1884. Nota: Introdução a Meridionais, Rio de Janeiro, tipografia da GN, 1884. Fim de nota. Quando em 1879, na Revista Brasileira, tratei da nova geração de poetas, falei naturalmente do Sr. Alberto de Oliveira. Vinha de ler o seu primeiro livro, Canções Românticas, de lhe dizer que havia ali inspiração e forma, embora acanhadas pela ação de influências exteriores. Achava-lhe no estilo alguma coisa flutuante e indecisa. E quanto à matéria dos versos, como o poeta dissesse a outros que também sabia folhear a lenda dos gigantes, dei-lhe este conselho: que lhe importa o guerreiro, que lá vai à Palestina, deixe-se fixar no castelo com a filha dele. Não é diminuir-se o poeta, é ser o que lhe pede a natureza. Homero ou Mosco, concluía dizendo-lhe que se afirmasse.
Não trago essa reminiscência crítica e deixo de transcrever as expressões de merecido louvor, senão para explicar, em primeiro lugar, a escolha que o poeta fez da minha pessoa para abrir este outro livro, e, em segundo lugar, para dizer que a exortação final da minha crítica tem aqui uma brilhante resposta e que o conselho não foi desprezado, porque o poeta deixou-se estar efetivamente no castelo, não com a filha, mas com as filhas do castelão, o que é ainda mais do que eu lhe pedi naquele tempo. Que há de ele fazer no castelo, se não amar as castelãs? Ama-as, contempla-as, sai a caçar com elas, fita bem os olhos de uma para ver o que há dentro dos olhos azuis, vai com a outra contar as estrelas do céu, ou então pega do leque de uma terceira para descrevê-lo minuciosamente. Esse leque, que é uma das páginas características do livro, chega a coincidir com o meu conselho de 1879. Como se o poeta, abrindo mão dos heróis, quisesse dar às reminiscências épicas uma transcrição moderna e de camarim. Esse leque é uma redução do escudo de Aquiles. Homero, pela mão de Vulcano, pôs naquele escudo uma profusão de coisas: a terra, o céu, o mar, o sol, a lua e as estrelas, cidades e bodas, pórticos e debates, exércitos e rebanhos. O nosso poeta aplicou o mesmo processo a um simples leque de senhora, com tanta opulência de imaginação no estilo e tão grego no próprio assunto dos quadros pintados, que fez daquilo uma parelha do broquel homérico. Mas não é isso que me dá o característico da página, é o resumo que ali acho, não de todo, mas de quase todo o poeta, imaginoso, vibrante, musical, despreocupado dos problemas da alma humana. Fino cultor das formas belas, amando porventura as lágrimas, contanto que elas caiam de uns olhos bonitos. Conclua o leitor e concluirá bem que a emoção deste poeta está sempre sujeita a um influxo das graças externas. Não achará aqui o desespero, nem o fastio, nem a ironia do século. Se há alguma gota amarga no fundo da taça de ouro em que ele bebe a poesia, é a saudade do passado ou do futuro, alguma coisa remota no tempo ou no espaço que não seja a vulgaridade presente. Daí essa volta frequente das reminiscências helênicas ou medievais, os belos sonetos em que nos conta o nascimento de Vênus e tantos outros quadros antigos, ou alusões espalhadas por versos e estrofes. Daí também uma feição peculiar do poeta, o amor da natureza. Não quero fazer extratos porque o leitor vai ler o livro inteiro, mas o soneto Magia Selvagem lhe dará uma expressão enérgica dessa paixão dos espetáculos naturais, ante os quais o poeta exclama: tudo ajoelhado e trêmulo me abisma, cego de assombro e estático de gozo. Cegueira e êxtase, o limite da adoração. Assim também o conselho, página em que ele receita para uma dor moral o contato da floresta e ainda mais a anterior, falando ao sol, em que caracteriza a intensidade de um grande pesar que então o oprime, afirmando que para esse nem mesmo a natureza, a grande natureza, pode servir de remédio. A maior parte das composições são quadros feitos sem outra intenção mais do que fixar um momento ou um aspecto. Geralmente são curtos, em grande parte sonetos, forma que os modernos restauraram e lucidamente cultivam. Pode ser até que com excessiva assiduidade. Os versos do nosso poeta são trabalhados com perfeição. Os defeitos, que os há, não são obra do descuido. Ele pertence a uma geração que não peca por esse lado. Nasce em hora de um momento não propício, hora do requinte mesmo do lavor, coisa esta que já um velho poeta da nossa língua denunciava e não era o primeiro com esta comparação. O muito mimo empece a planta, mas em todo caso, se isto é culpa, Félix culpa, a troco de algumas partes laboriosas, acabadas demais, ficam as que o foram a ponto e fica principalmente o costume, o respeito da arte, o culto do estilo. Manhã de caça, a volta da galera, contraste, em caminho, a janela de Julieta, e não cito mais para não parecer que excluo as restantes, darão ao leitor essa feição do nosso poeta, o amor voluptuoso da forma.
Não lhe pergunteis, por exemplo, na manhã de caça, onde é que estão as aves que ele matou. O poeta saiu principalmente à caça de belos versos e trouxe-os argentinos e sonoros, um troféu de sonetos, assim também noutras partes. Nada obsta que os versos bonitos tragam felizes pensamentos, como pintam quadros graciosos. Uns e outros aí estão. Se alguma vez e rara a ação descrita parecer que desmente da estrita verdade, ou não trouxer toda a nitidez precisa, podeis descontar essa lacuna na impressão geral do livro, que ainda vos fica muito. Fica-vos um largo saldo de artista e de poeta, poeta e artista dos melhores da atual geração. 26. Enéas Galvão. Miragens, Rio de Janeiro, 30 de julho de 1885. Meu caro poeta, este seu livro, com as lacunas próprias de um livro de estreia, tem as qualidades correspondentes àquelas que são, a certo respeito, as melhores de toda a obra de um escritor. Com os anos adquire-se a firmeza, domina-se a arte, multiplicam-se os recursos, busca-se a perfeição, que é a ambição e o dever de todos os que tomam da pena para traduzir no papel as suas ideias e sensações. Mas há um aroma primitivo que se perde, há uma expansão ingênua, quase infantil, que o tempo limita e retrai. Compreendê-lo-á mais tarde, meu caro poeta, quando essa hora bendita houver passado, e com ela uma multidão de coisas que não volto, posto desse lugar a outras que as compensam. Por enquanto, fiquemos na hora presente. É a das confidências pessoais, dos quadros íntimos, é a deste livro. Aos que lhe o arguirem, pode responder que sempre haverá tempo de alargar a vista a outros horizontes. Pode também advertir que é um pequeno livro escolhido que não cansa, e eu acrescentarei por minha conta que se pode ler com prazer e fechar com louvor. Que há nele alguns leves descuidos, uma ou outra impropriedade, é certo. Contudo, vê-se que a composição do verso acha da sua parte a atenção que é hoje indispensável na poesia. E uma vez que enriqueça o vocabulário, ele lhe sairá perfeito. Vê-se também que é sincero, que exprime os sentimentos próprios, que estes são bons, que há no poeta um homem e no homem um coração. Ou eu me engano, ou tem aí com que tentar outros livros. Não restringe então a matéria. Lance os olhos além de si mesmo, sem prejuízo, contudo, do talento. Constrangê-lo é o maior pecado em arte. Anacreonte, se quisesse trocar a flauta pela tuba, ficaria sem tuba nem flauta. Assim também Homero, se tentasse fazer de Anacreonte, não chegaria a dar-nos a troco das suas imortais batalhas uma das cantigas do poeta de Teos. Desculpe a vulgaridade do conceito. Ele é indispensável aos que começam. Outro que também me parece cabido é que, no esmero do verso, não vá ao ponto de cercear a inspiração. Esta é a alma da poesia e, como toda alma, precisa de um corpo. Força é dar-lo e quanto mais belo, melhor. Mas nem tudo deve ser corpo. A perfeição, neste caso, é a harmonia das partes. Adeus, meu caro poeta. Crer nas musas é ainda uma das coisas melhores da vida. Creia nelas e ame-as. 27. Fernandes Pinheiro Júnior, Tipos e Quadros. Se tão tarde lhe dou a resposta prometida, é que não queria imitar o descoco do crítico, objeto de um dos sonetos que leu a primeira página de 2 livros, e louvou justamente o mal e censurou o bom. Daí a demora, daí a de 1000 outras circunstâncias que não aponto aqui para não demorar a carta. Li o seu livro todo, de princípio a fim, e digo-lhe que absolutamente descabido no livro só acho o último soneto, em que declara não poder acreditar que seja poeta. Outros há que poderiam ser emendados aqui e ali. A matéria de alguns parece menos apropriada, mas em geral reconheço com muito prazer que domino o verso, que ele lhe sai expressivo e flexível. Também notei em muitas composições um como que desencanto que me admira nos seus verdes anos. Há nessas uma intenção formal de desfazer nas ações humanas, dando-lhes ou apontando-lhes a causa secreta e pessoal, ou então pondo-lhes ao lado a ação ou fato contrário. Deus me livre de lhe dizer que não tenha razão em muitos pontos, e ainda menos de lhe aconselhar que faça outra coisa.
Noto apenas a minha impressão diante dos versos de um moço que eu supunha inteiramente moço. E aqui observo que um dos mais bonitos sonetos é aquele que tem por título Aparências, em que se trata de um amigo do poeta, festivo e divertido, mas que leva na alma o espinho da agonia. Vendo a alegria do livro e a tristeza fundamental de algumas páginas, era capaz de jurar que o amigo do poeta era o próprio poeta. Não me diga nada em prosa, continue a dizê-lo em verso. Aperta-lhe a mão, o amigo Machado de Assis. 28. José de Alencar, O Guarani. Nota: em Tipos e Quadros, Rio de Janeiro, 1886. Reprodução na RB, número 12, junho de 1939. Prefácio escrito em 1887 para uma edição de O Guarani, da qual se publicaram somente os primeiros fascículos. Um dia, respondendo a Alencar em carta pública, dizia-lhe eu, com referência a um tópico da sua, que ele tinha por si contra a conspiração do silêncio, a conspiração da posteridade. Era fácil antevê-lo. O Guarani e Iracema estavam publicados, muitos outros livros davam ao nosso autor o primeiro lugar na literatura brasileira. Há 10 anos apenas que morreu, ei-lo que renasce para as edições monumentais, com a primeira daquelas obras tão frescas e tão novas, como quando viu a luz, há 30 anos, nas colunas do Diário do Rio. É a conspiração que começa. O Guarani foi a sua grande estreia. Os primeiros ensaios fê-los no Correio Mercantil, em 1853, onde substituiu Francisco Otaviano na crônica. Curto era o espaço, pouca a matéria, mas a imaginação de Alencar supria ou alargava as coisas e, com seu pó de ouro, borrifava as vulgaridades da semana. A vida fluminense era então outra, mais concentrada, menos ruidosa. O mundo ainda não nos falava todos os dias pelo telégrafo, nem a Europa nos mandava 2 e 3 vezes por semana. Às braçadas, os seus jornais. A chácara de 1853 não estava, como a de hoje, contígua à Rua do Ouvidor, por muitas linhas de transway, mas em arrebaldes verdadeiramente remotos ligados ao centro por tardos, ônibus e carruagens particulares ou públicas. Naturalmente, a nossa principal rua era muito menos percorrida. Poucos eram os teatros, casas fechadas, onde os espectadores iam tranquilamente assistir a dramas e comédias que perderam o viço com o tempo. A animação da cidade era menor e de diferente caráter. A de hoje é o fruto natural do progresso dos tempos e da população, mas é claro que nem o progresso nem a vida são dons gratuitos. A facilidade e a celeridade do movimento desenvolve a curiosidade múltipla e de curto fôlego, e muitas coisas perderam interesse cordial e duradouro, ao passo que vieram outras novas e inumeráveis. A fantasia de Alencar, porém, fazia render a matéria que tinha e não tardou que se visse no jovem estreante um mestre futuro, como Otaviano, que lhe entregara a pena. Efetivamente, daí a 3 anos aparecia o Guarani. Entre a crônica e este romance mediaram, além da direção do Diário do Rio, a famosa crítica da Confederação dos Tamoios e 2 narrativas, 5 minutos e a Viuvinha. A crítica ocupou a atenção da cidade durante longos dias, objetos de réplicas, debates, conversações. Em verdade, Alencar não vinha conquistar uma ilha deserta. Quando se aparelhava para o combate à produção literária, mais de um engenho vivia e dominava, além do próprio autor da Confederação, como Gonçalves Dias, Van Hagen, Macedo, Porto Alegre, Bernardo Guimarães, e entre esses, posto que já então finado, aquele cujo livro acabava de revelar ao Brasil um poeta genial, Álvares de Azevedo. Não importa, ele chegou. Impaciente, ousado, criticou, inventou, compôs. As 2 primeiras narrativas trouxeram logo a nota pessoal e nova. Foram lidas como uma revelação. Era o bater das asas do espírito que iria pouco depois arrojar voo até as margens do Paquequer.
Aqui estão as margens do Paquequer. Aqui vem este livro, que foi o primeiro alicerce da reputação de romancista do nosso autor. É a obra pujante da mocidade. Escreve à medida da publicação, ajustando-se a matéria ao espaço da folha, condições adversas à arte excelentes para granjear a atenção pública. Vencer estas condições no que elas eram opostas e utilizá-las no que eram propícias foi a grande vitória de Alencar, como tinha sido a do autor dos Três Mosqueteiros. Não venho criticar o Guarani, lá ficou em páginas idas o meu juízo sobre ele. Quaisquer que sejam as influências estranhas a que obedecer, este livro é essencialmente nacional. A natureza brasileira, com as exuberâncias de Burke, opõe a nossa carreira de civilização, a que atendes, vista por vários aspectos, e a sua vida interior no começo do século XVII devia ser a que o autor nos descreve, salvo o colorido literário e os toques de imaginação, que ainda quando abusa, delicia. Aqui se encontrará a nota maviosa, tão característica do autor, ao lado do rasgo másculo como lhe o pedia o contato e o contraste da vida selvagem e da vida civil. Desde a entrada estamos em puro e largo romantismo. A maneira grave e aparatosa com que Dom Antônio de Maris toma conta de suas terras lembra os velhos fidalgos portugueses, vistos através da solenidade de Herculano. Mas já depois intervém a luta do Goitacá com a onça e entramos no coração da América. A imaginação dá à realidade os mais opulentos atavios. Que importa que às vezes a cubram demais? Que importam os reparos que possam fazer na psicologia do indígena? Fica-nos neste o exemplar da dedicação, como em Cecília ou da candura e faceirice. Ao todo, uma obra em que palpita o melhor da alma brasileira. Outros livros vieram depois. Veio a deliciosa Iracema, vieram as Minas de Prata, mais vastos que ambos, superior a outros do mesmo autor, e menos lidos que eles, vieram aqueles dois estudos de mulher, Diva e Lucíela, e foram dos... Vieram aqueles dois estudos de mulher, Diva e Lucíola, que foram dos mais famosos. Nenhum produziu o mesmo efeito de O Guarani. O processo não era novo, a originalidade do autor estava na imaginação fecunda, ridente ou possante, na magia do estilo. Os nossos raros ensaios de narrativa careciam, em geral, desses dois predicados, embora tivessem outros que lhes davam justa nomeada e estima. Alencar trazia-os com alguma coisa a mais que despertava a atenção, o poder descritivo e a arte de interessar. Curava antes dos sentimentos gerais, fazia-o, porém, com largueza e felicidade. As fisionomias particulares eram-lhes menos aceitas. A língua, já numerosa, fez-se rica pelo tempo adiante. Censurado por deturpá-la, é certo que a estudava nos grandes mestres, mas persistiu em algumas formas e construções a título de nacionalidade. Não pude reler este livro sem recordar e comparar a primeira fase da vida do autor com a segunda. 1856 e 1876 são duas almas da mesma pessoa. A primeira data é a do período inicial da produção, quando a alma paga o esforço e a imaginação não cuida mais que de florir sem curar dos frutos nem de quem lhe os apanhe. Na segunda estava desenganado. Descontada a vida íntima, os seus últimos tempos foram de misantropo. Era o que ressumbrava dos escritos e do aspecto do homem. Lembram-se ainda algumas manhãs, quando ia achá-lo nas alamedas solitárias do passeio público, andando e meditando, e punha-me a andar com ele e a escutar-lhe a palavra doente, sem vibração de esperanças, nem já de saudades. Sentia o pior que pode sentir o orgulho de um grande engenho, a indiferença pública depois da aclamação pública. Começara como Voltaire para acabar como Rousseau, e baste um só cotejo. A primeira de suas comédias, Verso e Reverso, obrazinha em 2 atos, representada no antigo ginásio em 1857, excitou a curiosidade do Rio de Janeiro, a literária e a elegante. Era uma simples estreia. 18 anos depois, em 1875, foram pedir-lhe um drama escrito desde muito e guardado inédito. Chamava-se O Jesuíta e ajustava-se fortuitamente pelo título.
As preocupações maçônico-eclesiásticas da ocasião, nem creio que lhe o fosse impedir por outro motivo, pois nem o nome do autor, se faltasse outra citação, conseguiu encher o teatro na primeira e creio que única representação da peça. Esses e outros sinais dos tempos tinham-lhe azedado a alma. O eco da quadra ruidosa vinha contrastar com o atual silêncio, não achava a fidelidade da admiração, acrescia a política em que tão rápido se elevou como caiu e donde trouxe a primeira gota de amargor. Quando o ministro de Estado, interpelado por ele, retorquiu-lhe com palavras que traziam mais ou menos este sentido, que a vida partidária exige a graduação dos postos e a submissão aos chefes, usou de uma linguagem exata e clara para toda a Câmara, mas ininteligível para Alencar, cujo sentimento não se acomodava às disciplinas menores dos partidos. Entretanto, é certo que a política foi uma de suas ambições, se não por si mesma, ao menos pelo relevo que dão as altas funções do Estado. A política tomou em sua nave de ouro, fê-lo polemista ardente e brilhante, e levantou-o logo ao leme do governo. Não faltava a Alencar mais que uma qualidade parlamentar, a eloquência. Não possuía a eloquência, antes parecia ter em si todas as qualidades que lhe eram contrárias, mas fez-se orador parlamentar com esforço, desde que viu que era preciso. Compreendera que sem a oratória tinha de ficar na meia obscuridade. Se o talento da palavra é a primeira condição do parlamento, no dizer de Macaulay, que escreveu essa espécie de truísmo, suponho, para acrescentar sarcasticamente, que a oratória tem a vantagem de dispensar qualquer outra faculdade e pode muita vez cobrir a ignorância, a fraqueza, a temeridade e os mais graves e fatais erros. Sabemos que para o nosso Alencar, como para os melhores, era um talento complementar, não substitutivo. Deu com ele algumas batalhas duras contra adversários de primeira ordem, mas tudo isso foi rápido, teve os gozos intensos da política, não os teve duradouros. As letras, posto que mais gratas que ela, apenas o consolaram. Já lhe não achou o sabor primitivo, voltou a elas inteiramente, mas solitário e desenganado. A morte veio tomá-lo depressa, jamais me esqueceu a impressão que recebi quando dei com o cadáver de Alencar no alto da essa prestes a ser transferido para o cemitério. O homem estava ligado aos anos das minhas estreias, tinha-lhe afeto, conhecia-o desde o tempo em que ele ria. Não me podia acostumar à ideia de que a trivialidade da morte houvesse desfeito esse artista fadado para distribuir a vida. A posteridade dará a este livro o lugar que definitivamente lhe competir. Nem todos chegam intactos aos olhos dela. Casos há em que um só resume tudo que o escritor deixou neste mundo. Manon Lescaut, por exemplo, é a imortal novela daquele padre que escreveu tantas outras, agora esquecidas. O autor de Iracema e do Guarani pode esperar confiado. Há aqui mesmo uma inconsciente alegoria. Quando o Paraíba alaga tudo, Peri, para salvar Cecília, arranca uma palmeira a poder de grandes esforços. Ninguém ainda esqueceu essa página magnífica. A palmeira tomba, Cecília depositada nela, Peri murmura ao ouvido da moça: tu viverás, e vão ambos por ali abaixo, entre água e céu, até que se somem no horizonte. Cecília é a alma do grande escritor, a árvore é a pátria que a leva na grande torrente dos tempos. Tu viverás. Na Academia Brasileira, 29. Primeiro, discurso inaugural, 20 de julho de 1897. Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velho dos vossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir esta instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma nova e naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária.
Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam também aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Segundo, sessão de encerramento, 7 de dezembro de 1897. Um artigo do nosso regimento interno impõe-nos a obrigação de adotar no fim de cada ano o programa dos trabalhos do ano vindouro. Outro artigo atribui ao presidente a exposição justificativa deste programa. Como a nossa ambição nestes meses de início é moderada e simples, convém que as promessas não sejam largas. Tudo irá devagar e, com o tempo, não faltaram simpatias às nossas estreias. A língua francesa, que vai a toda parte, já deu as boas-vindas a esta instituição. Primeiro sorriu, era natural, a 2 passos da Academia Francesa. Depois louvou e a 2 passos da Academia Francesa, um louvor vale por 2. Em poucos meses de vida é muito. Dentro do país achamos boa vontade e animação. A imprensa tem nos agasalhado com palavras amigas. Apesar de tudo, a vida desta primeira hora foi modesta, quase obscura. Nascida entre graves cuidados de ordem pública, a Academia Brasileira de Letras tem de ser o que são as associações análogas, uma torre de marfim, onde se acolham espíritos literários com a única preocupação literária e de onde, estendendo os olhos para todos os lados, vejam claro e quieto. Homens daqui podem escrever páginas de histórias, mas a história faz-se lá fora. Há justamente 100 anos o maior homem de ação dos nossos tempos, agradecendo a eleição de membro do Instituto de França, respondia que antes de ser igual aos seus colegas, seria por muito tempo seu discípulo. Não era ainda uma faceirice de grande capitão, posto que esse rapaz de 28 anos meditasse já sair à conquista do mundo. A Academia Brasileira de Letras não pede tanto aos homens públicos deste país, não inculca ser igual nem mestra deles, contenta-se em fazer na medida de suas forças individuais e coletivas aquilo que esse mesmo acadêmico de 1797 disse então ser a ocupação mais honrosa e útil dos homens: trabalhar pela extensão das ideias humanas. No próximo ano, não temos mais que dar andamento ao anuário bibliográfico, coligir os dados biográficos e literários como subsídio para um dicionário bibliográfico nacional e, se for possível, alguns elementos do vocabulário crítico dos brasileirismos entrados na língua portuguesa e das diferenças no modo de falar e escrever dos dois povos, como nos obrigamos por um artigo do regimento interno. São obras de fôlego cuja importância não é preciso encarecer a vossos olhos. Pedem diuturnidade paciente, a constância, se alguma faltou a homens nossos de outra esfera, é virtude que não pode morar longe desta casa literária. O último daqueles trabalhos pode ser feito ainda com maior pausa. Ele exige não só pesquisa grande e compassada atenção, mas muito crítica também. As formas novas da língua ou pela composição de vocábulos filhos de usos e de costumes americanos, ou pela modificação de sentido original, ou ainda por alterações gráficas, serão matérias de útil e porfiado estudo.
com os elementos que existem esparsos e os que se organizarem far-se-á qualquer coisa que no próximo século se irá emendando e completando. Não temamos falar no próximo século, é o mesmo que dizer daqui a 3 anos, que ele não espera mais. E a tal sociedade de dança que não conta viver menos. Não é vaidade da Academia Brasileira de Letras lançar os olhos tão longe. A Academia, trabalhando pelo conhecimento desses fenômenos, buscará ser, com o tempo, a guarda da nossa língua. Caber-lhe-á, então, defendê-la daquilo que não venha das fontes legítimas, o povo e os escritores, não confundindo a moda que perece com o moderno que vivifica. Guardar não é impor. Nenhum de vós tem para si que a Academia decrete fórmulas, e depois, para guardar uma língua, é preciso que ela se guarde também a si mesma. E o melhor dos processos é ainda a composição e a conservação de obras clássicas. A autoridade dos mortos não aflige e é a definitiva. Garrett pôs na boca de Camões aquela célebre exortação em que transfere ao generoso Amazonas o legado do casal paterno. Sejamos um braço do Amazonas, guardemos em águas tranquilas e sadias o que ele acarretar na marcha do tempo. Não há justificar o que de si mesmo se justifica, limito-me a esta breve indicação de programa. As investigações a que nos vamos propor, esse recolher de leitura ou de outiva, não será um ofício brilhante ou ruidoso, mas é útil, e a utilidade é um título ainda nas academias. 31. Magalhães de Azeredo. Procelárias. Nota. RB, 1º, 16 de outubro de 1898. Fim de nota. Eis aqui um livro feito de verdade e poesia, para dar-lhe o título das Memórias de Goethe. Não são memórias, a verdade entra aqui pela sinceridade do homem e a poesia pelos lavores do artista. Nem se diga que tais são as condições essenciais de um livro de versos. Não contradigo a asserção, peço só que concordem não ser comum nem de todos os dias este balanço igual e cabal de emoção e de arte. Magalhães de Azeredo não é um nome recente. Há 8 para 9 anos que trabalha com afinco e apuro, prosa e verso, descrição e crítica, ideias e sensações, a várias formas e assuntos tem dado seu espírito. Pouco a pouco venho andando até fazer-se um dos mais brilhantes nomes da geração nova e, ao mesmo tempo, um dos seus mais sisudos caracteres. Quem escreve estas linhas sente-se bastante livre para julgá-lo, por mais íntima e direta que seja a afeição que o liga ao poeta das Procelárias. Um dos primeiros confidentes dos seus tentamens literários estimou vê-lo caminhar sempre juntamente modesto e ambicioso, daquela ambição paciente que cogita primeiro da perfeição que do rumor público. Já nesta mesma revista, já em folhas cotidianas, deu composições suas de vária espécie e não há muito publicou em folheto a ode a Portugal por ocasião do centenário das Índias, acompanhada da carta a essa de Queiroz, a primeira das quais foi impressa na Revista Brasileira. Este livro das Procelárias mostra o valor do artista. Desde muito anunciado, entre poucos, só agora aparece quando o poeta julgou não lhe faltar mais nada e vem apresentá-lo simplesmente ao público. Desde as primeiras páginas vêm-se bem juntas a poesia e a verdade. São as duas composições votivas, a mãe e a esposa. A primeira resume bem a influência que a mãe do poeta teve na formação moral do filho. Este verso: não me disseste? Vai, disseste, eu vou contigo. Conta a história daquela valente senhora que o acompanhou sempre e a toda parte, nos estudos e nos trabalhos, onde quer que ele estivesse, e agora vive a seu lado, ouvindo-lhe esta bela confissão. Tu é tudo o que bom e nobre em mim existe. E esta outra com que termina a estrofe derradeira da composição, a um tempo bela, terna e bem expressa. 2 vezes teu filho e tua criatura, eis porque me confesso enternecidamente. Ao pé de tais versos vêm os que o poeta dedicou à noiva, são do mesmo ano de 1895.
O poeta convida a noiva ao amor e à luta da existência. Nestes, como naqueles, pede perdão dos erros da vida, fala do presente e do futuro, chega a falar da velhice e da consolação que acharão em si de se haverem amado. Ora, o livro todo é a justificação daquelas 2 páginas votivas. Uma parte é a dos erros, que não são mais que as primeiras paixões da juventude, ainda assim veladas e castas, e algumas delas apenas pressentidas. O poeta, como todos os moços, conta os seus meses por anos. Em 1890 fala-nos de papéis velhos, amores e poesias, e compõe com isso um dos melhores sonetos da coleção. Já se dá por um daqueles que riem só porque chorar não sabem. Certo é que há raios de luz e pedaços de céu no meio daquela sombra passageira. A sinceridade de tudo está na sensibilidade particular da pessoa, a quem o mínimo dói e o mínimo delicia. Uma das composições principais dessa parte do livro é a Ode Triunfal, em que a comoção cresce até esta nota. Ah, como fora doce, morrer nesse delírio vago e terno, em teu seio morrer num trono, e ter teus beijos como sonho eterno, do meu eterno sonho. E até esta outra com que a ode termina. Deixa-me absorto, a sós contigo, a sós. Lá fora, longe, tumultua o mundo, em baldas lutas, tumultue embora, que vale o mundo agora, o mundo somos nós. As datas e alguma vez a própria falta delas poderiam dar-nos a história moral daquele trecho da vida do poeta. Os seus mais íntimos suspiros antigos são de criança, como Musset dizia dos seus primeiros versos. Assim temos o citado soneto dos papéis velhos e outras páginas e ainda aquela dos cabelos brancos, uns que precocemente encaneceram, cabelos de viúva moça, objeto de uma das mais doces elegias do livro. Há nele também várias sombras que passam como a do livro sagrado, como o da menina inglesa, Good Night, que uma tarde lhe deu as boas noites e com quem o poeta valsara uma vez. Um dia veio a saber que era morta e que da última palavra que lhe saiu dos lábios foi o seu nome. E foi também a primeira notícia do estado da alma da moça. A sepultura é que não lhe deu, por mais que a interrogasse, senão esta melancólica resposta. Eu leio sobre a sua humilde lousa, graça, beleza, juventude e nada. Cito versos soltos, quisera transcrever uma composição inteira, mas hesito entre mais de uma, como o Carnaval, por exemplo, e tantas outras, ou como aquele soneto em Desalento, cuja estrofe final tão energicamente resume o estado moral expresso nas primeiras. Podeis julgá-lo diretamente. Ando de mágoas tais entristecido, por mais que as minhas rebeldias dome, tanta angústia me abate e me consome, que do meu próprio senso ora duvido, tudo por causa deste amor perdido, que a ti só, para sempre, escravizou-me, tudo porque aprendi teu caro nome, porque eu gravei no peito dolorido. Vês que eu sou, dizes bem, uma criança, e já de tédio envelhecer me sinto, e a mesma luz do sol meus olhos cansa, pois, como absorve um lenho o mar faminto, um corpo a tumba, a morte uma esperança, tal teu ser absorveu meu ser extinto. Belo soneto, sem dúvida, feito de sentimento e de arte. Todo o livro reflete assim as impressões diferentes do poeta, e os versos trazem com o alento da inspiração o cuidado da forma. Fogem ao banal sem cair no rebuscado. As estrofes variam de metro e de rima e não buscam suprir o cansado pelo insólito. A educação do artista revela-se bem na escolha e na renovação. Magalhães de Azeredo dá expressão nova ao tema antigo e não confunde o raro com o afetado. Além disso, é supérfluo dizê-lo, ama a poesia com a mesma ternura e respeito que nos mostra naquelas 2 composições votivas do introito. Pode ter momentos de desânimo, como no soneto negro, e achar que é triste a decadência antes da glória, mas o espírito normal do poeta está no escudo que andou pela Terra Santa e agora ninguém já pode erguer sem cair vencido. Tal escudo, no conceito do autor, é o belo, é a forma, é a arte que o artista busca e não alcança sem ficar abatido com isso. Antes, sentindo que, embora caia ignorado do vulgo, é doce havê-los adorado na vida.
Aqui se distinguem as duas fontes da inspiração de Magalhães de Azeredo, ou as duas fases, se parece melhor assim. Quando as sensações que chamarei de ensaio ditam os versos, eles trazem a nota de melancolia, de incerteza e de mistério, alguma vez de entusiasmo, mas a contemplação pura e desambiciosa da arte dá-lhe o alento maior, e ainda quando crê que não pode sobraçar o escudo, a ideia de havê-lo despegado da parede é bastante a continuação da obra. Será preciso dizer que esse receio não é mais que modéstia sempre cabida, posto que a reincidência do esforço traz a esperança da vitória. E será preciso afirmar que a vitória é dos que têm, com a centelha do engenho, a obstinação do trabalho e, conseguintemente, é dele também? Assim, ou pelas sensações do moço ou pela robustez do artista, este livro é a vida que ele viveu. Como o poeta se exprime em uma página que li com emoção, na composição final é o sentimento da arte que persiste quando o poeta fala à musa em fortes e fluentes versos alexandrinos, tão apropriados à contemplação longa e mística da ideia. Não quero tratar aqui do prosador a propósito deste primeiro livro de versos. De resto, os leitores da Revista Brasileira já o conhecem por esse lado e sabem que Magalhães de Azeredo será em uma e em outra forma um dos primeiros espíritos da geração que surge. Neste ponto, a ode a Portugal com a carta essa de Queiroz, publicada em avulso, dão clara amostra de ambas as línguas do nosso jovem patrício. Felizes os que entre um e outro século podem dar aos que se vão embora um antegosto do que há de vir, e aos que vêm chegando uma lembrança e exemplo do que foi ou acaba. Tal é o nosso Magalhães de Azeredo, por seus dotes nativos, paciente e forte cultura. 32. Garrett. Nota. GN, 4 de fevereiro de 1899. Quem disse de Garrett que ele só por si valia uma literatura, disse bem e breve o que dele se poderá escrever sem encarecimento nem falha. Também ele o proclamou assim, ainda que mais longamente, naquele prefácio das Viagens da Minha Terra, que é a sua maior apologia. Não assinou o prefácio, mas ninguém escrevia assim senão ele, nem ele o fez para se mascarar. Os editores a quem o autor atribuiu tão belas e justas coisas, se acaso cuidaram haver emparelhado no estilo com o grande escritor, foram os únicos que se iludiram. Não sabemos se hoje lhe perdoaríamos isto. A nós e a gente da nossa mocidade parecia um direito seu, unicamente seu. Estávamos perto do óbito do poeta, tínhamos balbuciado as suas páginas como as de outros, que também foram poetas ou prosadores, romancistas ou dramaturgos, oradores ou humoristas, quando ele foi tudo isso a um tempo, deixando um primor em cada gênero. Éramos moços todos, nenhum havia nascido com o Camões e a Dona Branca, nenhum mais velho que estes, menos ainda algum que datasse daquele dia 4 de fevereiro de 1799, quando a raça portuguesa deu de si o seu maior engenho depois de Camões. Nem só éramos moços, éramos ainda românticos. Cantava em nós a toada de Gonçalves Dias. Ouvíamos Alencar domar os mares bravios da sua terra. Naquele poema em prosa que nos deixou o Álvares de Azevedo, era o nosso aperitivo de Byron e Shakespeare. De Garrett até as anedotas nos encantavam. Cá chegavam por cima dos mares o eco dos seus tempos verdes e maduros, os amores que trouxeram a amizade que eles e a poesia deram e mantiveram entre o poeta Luz e o nosso Itamaracá, o pico dos seus ditos e, finalmente, as graças teimosas dos seus últimos anos. Certo é que, quando ele nasceu, vinha a caminho o romantismo, com Goethe, com Chateaubriand, com Byron, mas ele mesmo que trouxe a planta nova para Portugal, ou a vacina, como lhe chamou Algures, ainda na Universidade de Coimbra, cuidava de tragédias clássicas, antes que do Frei Luís de Souza. Fez muito verso da velha escola, até que todo sacudiu o manto caduco, evento comemorado assim naqueles versos da Dona Branca. Não rias, bom filósofo Duarte, da minha conversão, sincera é ela. Dei de mão as ficções do paganismo e cristão, vate, cristão versos faço. Não era cedo para fazer versos cristãos. Chateaubriand desde o alvor...
Propa. Não era cedo para fazer versos cristãos. Chateaubriand, desde o alvor do século, louvava as graças nativas do cristianismo e descobria, cheio de Rousseau, a candura do homem natural. Garrett, posto fosse em sua terra o iniciador das novas formas, não foi copista delas, e tudo o que lhe saiu das mãos trazia um cunho próprio e puramente nacional. Pelo assunto, pelo tom, pela língua, pelo sentimento, era o homem da sua pátria e do seu século. A este encheu durante cerca de 40 anos. Teve críticas, naturalmente, desafeições e provavelmente desestimas. Não lhe minguaram golpes nem sarcasmos, mas a admiração era maior que eles e as obras sucediam-se graves ou lindas e sempre altas para modelo de outros. Não cabe aqui, feito às pressas, o estudo do autor de Frei Luís de Souza, da Adozinda e das Folhas Caídas, e para só louvar tais obras basta nomeá-las, como as outras suas irmãs. Ninguém as esqueceu, uma vez lidas. Estamos a celebrar o centenário do nascimento do poeta, que pouco mais viveu de meio século, e acodem-nos à mente todas as suas invenções com a forma em que as fez vivedouras. Os versos desde os compôs às divas gregas até os que fez às suas devotas católicas, como que ficaram no ar, cantando as loas do grande espírito. Figuras que ele criou rodeiam-nos com um gesto peculiar e alma própria. Catarina, Madalena, Maria, Paula, Vicente, Branca, ao pé de outras másculas ou esbeltas, cingindo a fronte de Camões ou de Bernardino Ribeiro. E aquela que aceita um mouro com todos os seus pecados em incréu e de homem, e a mais tocante de todas, a mais trágica, essa que vê tornar da morte suposta e acabada o primeiro marido de sua mãe para separar seus pais. Não nos acode igualmente o seu papel político. O que nos lembra dos discursos é que é só literário, e do ofício de ministro que exerceu recorda-nos que fez alguns trabalhos para criar o Teatro Nacional, mas valeram menos que um auto de Gil Vicente. Se negociou algum tratado, como os tratados morrem, continuamos a ler as suas páginas vivas. Foi gosto seu meter-se em política e mostrar que não valia só por versos. Tendo combatido pela Revolução de 1820, como Chateaubriand, sobre as ordens dos príncipes, quis ser como este Lamartine, ministro e homem de Estado. Não sei se advertiu que é menos agro retratar os homens que regê-los. Talvez sim, é o que se pode deduzir de mais de uma página íntima. Em todo caso, não é o político que ora celebramos, mas o escritor, um dos maiores da língua, um dos primeiros do século, e o que junta em seus livros a alma da nação com a vida da humanidade. 33. Essa de Queiroz, Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1900. Nota. GN, 24 de agosto de 1900. Carta a Henrique Chaves. Meu caro H. Chaves, que hei de dizer que vale esta calamidade? Para os romancistas é como se perdêssemos o melhor da família, o mais esbelto e o mais valido. E tal família não se compõe só dos que entraram com ele na vida do espírito, mas também das relíquias de outra geração. E, finalmente, da flor da nova. Tal que começou pela estranheza, acabou pela admiração. Os mesmos que ele haverá ferido quando exercia a crítica direta e cotidiana, perdoaram-lhe o mal da dor pelo mel da língua. Pelas novas graças que lhe deu, pelas tradições velhas que conservou, e mais a força que as uniu umas e outras, como só as une a grande arte. A arte existia, a língua existia, nem podíamos os dois povos, sem elas, guardar o patrimônio de Vieira e de Camões. Mas cada passo do século renova o anterior e a cada geração cabem os seus profetas. A antiguidade consolava-se dos que morriam cedo, considerando que era sorte daqueles a quem os deuses amavam. Quando a morte encontra um Goethe ou um Voltaire, parece que esses grandes homens, na idade extrema a que chegaram, precisam de entrar na eternidade e no infinito, sem nada mais dever à terra que os ouviu e admirou. Onde ela é sem compensação é no ponto da vida em que o engenho subido ao grau sumo, como aquele de Essa de Queiroz e como nosso querido Ferreira de Araújo, que ainda ontem fomos levar ao cemitério, tem ainda muito que dar e perfazer. Em plena força da idade, o mal-estome lhes tira da mão a pena que trabalha e evoca, pinta, canta, faz todos os ofícios da criação espiritual. Por mais esperado que fosse esse óbito, veio como repentino.
Domício da Gama, ao transmitir-me há poucos meses um abraço de essa, já o cria agonizante. Não sei se chegou a tempo de lhe dar o meu. Nem ele, nem Eduardo Prado, seus amigos, terão visto apagar-se de todo aquele rijo e fino espírito. Mas um e outro devem contá-lo ao que deste falam a mesma língua, admiram os mesmos livros e estimam o mesmo homem. 34. Magalhães de Azeredo, Horas Sagradas e Versos. Nota: GN, 7 de dezembro de 1902. Fim de nota. Com o título Horas Sagradas, acaba de publicar Magalhães de Azeredo um livro de versos que não só não desmentem dos versos anteriores, mas ainda se pode dizer que os vencem e mostram no talento do poeta um grau de perfeição crescente. Folgamos de o noticiar ao mesmo tempo que outro livro de Mário de Alencar, seu amigo, seu irmão de espírito e de tendência, de cultura e de ideal, chama-se este outro simplesmente Versos. Quiséramos fazer de ambos um demorado estudo. Não o podendo agora, lembramos só o que os nossos leitores sabem, isto é, que Magalhães de Azeredo, mais copioso e vasto, tem um nome feito, enquanto que Mário de Alencar, para honrar o do seu ilustre pai, começa a escrever o seu livro nas letras brasileiras, não às pressas, mas vagaroso, com a mão firme e pensativo para não errar nem confundir. Um ponto, além de outras afinidades, mostra o parentesco dos dois espíritos. Não é o amor da glória que o primeiro canta, confessa e define por tantas faces e origens, na última composição do livro, e o segundo não ousa dizer nem definir. Mas aí mesmo se unem, porquanto se Mário de Alencar confessa, o autor é um incontentado do que faz, e aliás já Voltaire dissera a mesma coisa de si, je ne suis jamais content de mes vers. Magalhães de Azeredo, nas várias definições da glória, chega indiretamente à igual confissão, quando põe na perfeição a glória mais augusta e cita os anônimos da Vênus de Milo e da imitação, até exclamar como Fausto, e exclamar como Fausto em êxtase exclamara: átomo fugitivo, és belo, para! Isto que está no fim do livro de Magalhães de Azeredo está também no princípio, quando ele abre mão das horas sagradas, confessa que as guardou por largo tempo. Por largo tempo, neste ermo oculto, guardei-vos, ide para o tumulto das gentes, quer-vos a sorte ali, colhereis louros, mas que louros, os vossos gozos que eu conheci? E cá vieram as horas sagradas, título que tão bem assenta no livro. Elas são sagradas pelo sentimento e pela inspiração, pelo amor, pela arte, pela comemoração dos grandes mortos, pela nobreza do cidadão da virtude e da história. A religião tem aqui também o seu lugar, como no coração do poeta. Tudo é puro. No Rosal de Amor, primeira parte do livro, não há flores apanhadas na rua ou abafadas na sala. Todas respiram ar livre e limpo e por vezes agreste. Um soneto, a Ade Puríssima, mostra a castidade da musa, uma das musas, devemos dizer, porque aqui está nas estrofes Mamãe, a outra das suas musas domésticas. É um basto rosal este a que não faltará, porventura, alguma flor triste, mas tão rara e tão graciosa ainda na tristeza, que mal nos dá essa sensação. A música dos versos faz esquecer a melancolia do sentido, matinal, ao sol, crepuscular, dão o tom da vida universal e do amor, a terra fresca e o céu aberto. Os Bronzes Florentinos é uma bela coleção de grandes nomes de Florença e do mundo, páginas que não importa a distância nem o desconhecimento da cidade para os que lá não foram, produzem na alma do leitor cá de longe uma vibração de arte nova e antiga, há um tempo ao lado do poeta a acompanhá-lo, através do gentil e do sublime. Não quiséramos citar mais nada, seria preciso citar muito, transportar para fora do livro estrofes que desejam lá ficar, entre as que o poeta ligou na mesma e linda medalha. Mas como deixar de repetir este fecho de bronze de Dante? Quem, depois de sofrer o ódio profundo da pátria, viu o inferno e chorou tanto, já não é criatura deste mundo.
e por muitos outros deliciosos sonetos, fazendo passar ante os olhos Petrarca, Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Boccaccio, Donatello, Frei Angélico e tantos cujos nomes lá estão na igreja de Santa Cruz, onde o poeta entrou em dias caros às musas brasileiras. Cada figura traz a sua expressão nativa e histórica. Aqui está Leão X acabando na risada pontifícia. Aqui Celine cinzelando o punhal com que é capaz de ferir. Aqui Savonarola morrer queimado e sem gemer por esta razão de apóstolo. Ardia mais que as chamas a tua alma. Não poderia transcrever uns nem outros, mas o último bronze dará conta dos primeiros. É Galileu Galilei. Lá na Torre do Galo, esguia e muda, entre árvores vetustas escondida, no entardecer da trabalhada vida, o potente ancião medita e estuda. Já nos olhos extinta e a luz aguda, que o céu sondava em incessante lida, mas ainda a fronte curva e encanecida, pensamentos intrépidos escuda, sorrindo agora das nequícias feras, que por amor do ideal sofrido tinha, ele a sentença das vindouras eras, invoca os seus triunfos adivinha, ouvindo entre a harmonia das esferas o compasso da terra que caminha. Nem só Florença ocupa o nosso poeta, amigo de sua pátria, as odes cívicas dizem de nós ou da nossa língua. Magalhães de Azeredo é o primeiro que nolo recorda nos versos ao Brasil, por ocasião do centenário da descoberta. O centenário das Índias achou nele um cantor animado e alto. A ode a Garrett exprime uma dessas adorações que a figura nobre e elegante do grande homem inspira quem o leu e releu por anos. Enfim, com o título Alma Errante, vem a última parte do livro. Aqui variam os assuntos, desde a ode às águias, em que tudo é movimento e grandeza, até quadros e pensamentos menores, outros tristes, uma saudade, um infortúnio social, um sonho ou este delicioso soneto sobre um quadro antigo. Os séculos em bruma lenta e escura te ocultam vaga imagem feminina, e cada ano ao passar tredo elimina mais um resto de sua formosura. Apenas no esbatido da pintura algum tom claro, alguma linha fina, revelando-te a graça feminina, dizem que foste, ó frágil criatura. Ah, como és mais bela do que outrora, seduz-me esse ar distante, esse indeciso crepúsculo em que vives, me enamora. O tempo, um gozo intensamente doce, poste no enxangue pálido sorriso, e o teu humano olhar divinizou-se. Em resumo escasso, apenas indicações de passagens, tal é o livro de Magalhães de Azeredo, um dos primeiros escritores da nova geração. A perfeição e a inspiração crescem agora mais, repetimos. Ele, como seus pares, conjugam 2 séculos, um que lá vai tão cheio e tão forte, outro que ora chega tão nutrido de esperanças, por mais que os problemas se agravem nele. Mas se não somos dos que creem no final do mal, não descremos da nobreza do esforço e, sobretudo, das consolações da arte. Aqui está um espírito forte e hábil para nolas dar à nossa língua. Faço o mesmo o seu amigo e irmão Mário de Alencar, cujo livro, pequeno e leve, contém o que deixamos dito no princípio desta notícia. É outro que figurará entre os da geração que começou no último decênio, particularmente entre Mário de Alencar e Magalhães de Azeredo, além das afinidades indicadas ao encontro de 2 musas que os consolam e animam. O acerto da inspiração e a gemeidade da tendência levou-os a cantar a Grécia, como se fazia nos tempos de Byron e de Hugo. A sobriedade é também um dos talentos de Mário de Alencar. Quando não há ideia, a sobriedade é apenas a falta de um recurso, e assim 2 males juntos, porque a abundância e alguma vez o excesso suprem o resto, mas não são ideias que lhe faltam, nem ideias, nem sensações, nem visões, como aquela marinha, que assim começa. Sopra o terral, a noite é calma, faz luar, intercadente soa na praia molemente a voz do mar. As coisas dorme a terra e o ar sereno, nenhum ruído perturba o encanto recolhido do luar pleno. Ampla a mudez, a lua grande pelo céu, sem nuvens vaga, e cobre o mar, vaga por vaga, de um branco véu. Longe, à mercê da branda aragem, vai passando parda falua, das pandas velas bate a lua de quando em quando.
Lede o resto no livro, onde achareis outras páginas a que voltareis e vos farão esperar melhores. Pedimos que em breve, que ele sacuda de si esse entorpecimento, salvo se é apenas respeito ao seu grande nome, mas ainda assim o melhor respeito é a imitação. Tenha a confiança que deve em si mesmo, sabe cantar os sentimentos doces sem banalidade, e os grandes motivos não o deixam frio nem resistente. Ainda ontem tivemos de ler o que Magalhães de Azeredo disse de Mário de Alencar, e dias antes dissera deste J. Veríssimo. Nós assinamos as opiniões de um e de outro. 35. Oliveira Lima, secretário del Rei. O senhor doutor Oliveira Lima, entre um e outro livro de história, dá-nos agora uma comédia. Que vos não assuste este nome, vós que não amais as formas fáceis de literatura. Nem esta é tão fácil como podeis crer, nem deixa de envolver um caso psicológico interessante. Acrescentai-lhe o quadro e a língua e tereis um volume de ler, reler e guardar. Com razão chama o autor o seu secretário del Rei, uma peça nacional, embora a ação se passe na nossa antiga metrópole, por aqueles anos de Dom João V. É 2 vezes nacional em relação à sociedade de Lisboa. A aventura que constitui a ação é do lugar e do tempo, as pessoas e os atos que figuram nela caracterizam bem a capital dos reinos, com as máscaras dos namorados noturnos, a gelosia de sua alma, o encontro de vadios, capas enroladas, espadas nuas, mortos feridos, a ronda, todo o cerimonial de uma aventura daquelas. Meteu-lhes o autor o próprio irmão do rei, infante Dom Francisco, ainda que o não traga à cena, e a própria amada do secretário, que entra a pedir a absolvição do outro amado por ela, e com esta complicação política e pessoal dividiu o interesse da ação. O centro dela é naturalmente Dom Alexandre de Gusmão, em quem o autor quis pôr o nosso próprio interesse nacional. Nasceu-lhe a afeição já em anos maduros, não foi aceita, não foi reiterada, nem por isso esquecer nem acabar. Solicitado a servir a dama por outra maneira e para outro fim, Gusmão não o faz menos lealmente que em seu mesmo favor, se a tivesse de haver para si. A última palavra da comédia resume o caráter do secretário, livrando e casando o preferido de Dom Luz, mandando-os para o seu Brasil e acabando por lhes ensinar o segredo da vida, que é levar as coisas, a rir mesmo quando elas hão de fazer-nos chorar. Aqui sente o leitor o que Gusmão quisera ocultar já de todos e admira a força da alma de um homem talhado para grandes desígnios. Gusmão, Dom Luz, Dom Fernando formam assim as 3 principais pessoas da comédia, mas era impossível uma história daquela gente sem frades. Assim o queria Gaete, que não via em Portugal coisa pública ou particular sem eles, e usou deles. Aqui há um, nem podia deixar de havê-lo em pleno Dom João V. Há também um embaixador, o inglês, naturalmente, e finalmente uma ama de todas as peças, ainda trágicas como a do Castro. Ama na criação, ama no amor de mãe. Esta Assunção parece ser igualmente ambas as coisas. Ponde-lhe o convento a que se acolhe o namorado ferido, o laus perene, as touradas, o santo ofício, as contendas, as namoradas do rei, e reconhecereis como ficou dito que o quadro serve bem de fundo ao enredo inventado pelo autor. Quanto ao diálogo, tem as qualidades que poderíamos exigir da composição e das pessoas. Dizem-se por ele, desde aquele escudeiro João Brás, todas as minúcias e circunstâncias precisas para a notícia dos caracteres e da ação. Há facilidade e naturalidade, vida e interesse, a reflexão que não pesa e a graça que não enfastia. Vê-se bem a lealdade do escrivão, da puridade, ouve-se o zonho imperial de Gusmão, sem que a linguagem enfie a pompa inútil ou dispa a compostura que lhe dá unidade. A consagração cênica, diz o Sr. Oliveira Lima, que merece, como poucas, a figura de Dom Alexandre de Gusmão. Ele acaba de lhe a dar com a consciência do personagem e do assunto. Sabemos que os estudos históricos e de observação social e política são prediletos do nosso ilustre patrício. O talento brilhante e sólido, a instrução paciente e funda, o amor da verdade, tudo isto que o Sr. Oliveira Lima nos tem dado em muitas outras páginas, acha
aqui, ainda uma vez, aquele laço de espírito nacional que lhe assegura lugar eminente na literatura histórica e política da nossa terra. Folgamos de o dizer agora e esperamos repeti-lo em breve. 36. Joaquim Nabuco, Pensées, Détachés et Souvenirs, Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1906. Meu querido Nabuco, quero agradecer-lhe a impressão que me deixaram estas suas páginas de pensamentos e recordações. Vão aparecer justamente quando você cuida de tarefas práticas de ordem política. Um professor de Douai, referindo-se à influência relativa do pensador e do homem público, perguntava uma vez, assim o conta Dietrich, se haveria grande progresso em colocar Aristides acima de Platão e Pitt acima de Locke. Concluía pela negativa. Você nos dá juntos o homem público e o pensador. Esta obra, não feita agora, mas agora publicada, vem mostrar que, em meio dos graves trabalhos que o Estado lhe confiou, não repudia as faculdades de artista que primeiro exerceu e tão brilhantemente lhe criaram a carreira literária. Erro é dizer, como você diz em uma destas páginas, que nada há mais cansativo que ler pensamentos. Só o tédio cansa, meu amigo. E este mal entrou aqui onde também não teve acolhida a vulgaridade. Ambos, aliás, são seus naturais inimigos. Também não é acertado crer que se alguns espíritos os leem é só por distração, e são raros. Quando fosse verdade, eu seria desses raros. Desde cedo li muito Pascal, para não citar mais que este, e afirmo-lhe que não foi por distração. Ainda hoje, quando torno a tais leituras e me consolo no desconsolo do Eclesiastes, acho-lhe o mesmo sabor de outrora. Se alguma vez me sucede discordar do que leio, sempre agradeço a maneira porque acho expresso o desacordo. Pensamentos valem e vivem pela observação exata ou nova, pela reflexão aguda ou profunda, não menos querem a originalidade, a simplicidade e a graça do dizer. Tal é o caso deste seu livro. Todos virão a ele, atraídos pela substância, que é aguda e muitas vezes profunda, e encantados da forma, que é sempre bela. Há nestas páginas a história alternada da influência religiosa e filosófica, da observação moral e estética e da experiência pessoal já agora longa. O seu interior está aqui aberto às vistas por aquela forma lapidária que a memória retém melhor. Ideias de infinito e de absoluto. Você as inscreve de modo direto ou sugestivo, e a nota espiritual é ainda característica das suas páginas, que em todas resplandece um otimismo sereno e forte. Não é preciso dizer-lhe, o melhor o sabe, porque o sente deveras. Aqui o vejo confessado e claro até nos lugares de alguma tristeza ou desânimo, pois a tristeza é facilmente consolada e o desânimo acha depressa um surto. Não destacarei algumas destas ideias e reflexões para não parecer que trago toda a flor, por numerosas que fossem, muito mais flor ficaria lá. Ao cabo, para mostrar que sinto a beleza e a verdade particular delas, bastaria apontar 3 ou 4. Esta do livro primeiro. Aspas, muito raramente as belas vidas são interiormente felizes, sempre é preciso sacrificar muita coisa à unidade, fecha aspas. É das que evocam recordações históricas ou observações diretas, e nas mãos de alguém, narrador e psicólogo, podia dar um livro. O mesmo digo daquela outra que é também uma lição política, aspas. Muita vez se perde uma vida porque no lugar em que cabia ponto final se lança um ponto de interrogação. Fecha aspas. Sabe-se o que era a vida dos anacoretas, mas dizer como você, que eles só conheceram 2 estados, o de oração e o de sono, e provavelmente ainda dormindo estavam rezando, é pôr nesta última frase a intensidade e a continuidade do motivo espiritual do recolhimento, e dar do anacoreta imagem mais viva que todo um capítulo. Nada mais natural que esta forma de conceito inspire imitações e, provavelmente, naufrágios. As faculdades que exige são especiais e raras, e é mais difícil vingar nela que em composição narrativa e seguida. Exemplo da arte particular deste gênero é aquele seu pensamento
108 do livro 3º, certamente o povo já havia dito, por modo direto e chão, que ninguém está contente com a sua sorte, mas este outro figurado e alegórico é só da imaginação e do estilo dela. Aspas, se houvesse um escritório de permuta para as felicidades que uns invejam aos outros, todos iriam lá trocar a sua. Fecha aspas. Assim muitas outras, assim esta imagem de contrastes e imperfeições relativas. Aspas, a borboleta acha-nos pesados, o pavão mal vestidos, o roxinol roucos e a águia rasteiros. Fecha aspas. Em meio de todo este pensado e lapidado, as reminiscências que você aqui pôs falam pela voz da saudade e do mistério, como esse quadro no cemitério das cidades. Você exprime magnificamente aquela fusão da morte e da natureza por extenso e em resumo, e atribui aos próprios enterrados ali a notícia de que a morte é o desfolhar da alma em vista da eterna primavera. Todos gostarão dessa forma de dizer, que para alguns será apenas poética e a poesia é um dos tons do livro. Igualmente sugestivo é o quadro do dia de chuva e do dia de nevoeiro, ambos em Petrópolis também, como este da estrada caiada de lugar e este outro das árvores de altos galhos e folhas finas. Confessando e definindo a influência de Renan em seu espírito, confessa você ao mesmo que o diletantismo dele o transviou. Toda essa exposição é sincera e no introito exata. Efetivamente, ainda me lembro o tempo em que um gesto seu, de pura fascinação, me mostrou todo o alcance da influência que Chateaubriand exercia então em seu espírito. O estudo do contraste destes dois homens é altamente fino e cheio de interesse. Um e outro lá vão, e a prova melhor da veracidade da confissão aqui feita é a equidade do juízo, a franqueza da crítica, o modo por que afirma que, apesar da religiosidade do exegeta, não se pôde contentar com a filosofia dele. Reli Massangana, esta página da infância já narrada em nossa língua e agora transposta à francesa, que você cultivou também com amor, da imagem da vida e do engenho do norte, ainda para quem os conheça de outiva ou de leitura, deve ser verdadeira. Não há aqui só o homem de pensamento ou apenas temperado por ele. Há ainda o sentimento evocado e saudoso, a obediência viva que se compraz em acudir ao impulso da vontade. Tudo aí desde o sino do trabalho até a paciência do trabalhador, a velha madrinha, senhora de engenho e a jovem mucama, tudo respira esse passado que não torna nem com as doçuras ao coração do moço antigo, nem com as amarguras ao cérebro do atual pensador. Tudo lá vai com os primeiros educadores eminentes do seu espírito, ficando você neste trabalho de história e de política que ora faz em benefício de um nome grande e comum a todos nós. Mas o pensamento vive e viverá. Adeus, meu caro Nabuco, ainda uma vez agradeço a impressão que me deu, e oxalá não esqueça este velho amigo em quem a admiração reforça a afeição que é grande. Fim da crítica. Para ler este livro, acesse www.projetolivrolivre.com